Pessoal, decidi compartilhar com vocês um pouco dessa leitura importantíssima para quem milita na área do direito penal, do processo penal, estudando um pouco sobre a Lei 13.260 de 2016, que é uma lei específica que trata do terrorismo aqui no Brasil. Recentemente participei de uma palestra e também de um lançamento de um livro que, na minha humilde opinião, é um livro impressionante, que traz luz a um tema que ainda não ganhou o devido destaque que deveria ter ganhado. Eu falo isso de forma muito clara na mídia, nos veículos que buscam seriedade na hora da comunicação. O livro do professor e do juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, que tem o título Terrorismo à Brasileira, ele é um livro para quem trabalha e para quem vive o direito penal e o processo penal de uma forma geral, a criminologia, a legislação penal especial de uma forma geral, né? Ele é muito, muito bom. E aqui eu quero fazer um destaque rápido, né, nesse vídeo, para não ser algo prolixo. Ele traz um exemplo de uma lei americana que foi sancionada logo após o atentado de 11 de setembro de 2001 pelo presidente Bush. Naquela opinião, eles definiram o conceito de terrorismo. Ao contrário do Brasil, que para que o terrorismo seja configurado é necessário que haja motivação religiosa, política ou ideológica, tirando daí os movimentos paredistas, as manifestações que são impulsionadas por motivações muitas vezes que deveriam ter um outro palco para a sua resolução e que acabam se tornando, no fim delas, um verdadeiro temor para toda a sociedade. A legislação americana, ao contrário, o senso diz assim de uma forma clara: terrorismo é qualquer ato perigoso à vida humana destinado a intimidar ou a coagir a população civil, independentemente de motivação. Olha que coisa. Na Alemanha, no parágrafo 129 do Código Penal, olha como os alemães tratam o terrorismo. Todo ato que vise a intimidar a população ou abalar estruturas estatais por meio da violência. Por sua vez, na França, onde também temos um Código Penal muito evoluído, a França também adota um conceito mais amplo em seus artigos 421.1 a 421.6, dizendo o seguinte: visam gravemente atentar, ou seja, a conduta do terrorismo, ou quem pratica algum ato que se assemelha e se encaixa nessa conduta considerada como terrorista, visam gravemente atentar contra a ordem pública por meio da intimidação e do terror. Pessoal, o que é que vislumbramos quase que diuturnamente, não só no estado onde eu moro, que é o Espírito Santo, mas no Brasil todo de uma forma geral, e aqui eu vou apontar diretamente para o Rio de Janeiro, que acabou sendo um péssimo exemplo para o Brasil do ponto de vista desses tipos de condutas. E isso não é culpa da população carioca, que em sua grande maioria são pessoas de bem, mas tem sido levado para outros estados essa mesma ideia, essa mesma temática. Não temos menor dúvida, e há uns 15 dias atrás eu vi um especialista de segurança pública aqui do estado do Espírito Santo,
dizer que considerar essas condutas como terrorismo seria um grande erro. Bem, deixo aqui o meu respeito a essa pessoa, que é muito conhecida, entretanto eu discordo plenamente. O professor e juiz Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos disse de uma forma muito clara, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, e é exatamente isso que nós precisamos como brasileiros não admitir mais no país. E isso vai acontecer como? Mudando a legislação. Então não adianta eu falar para vocês aqui que a definição que a Lei 13.260 de 2016 traz em relação ao terrorismo é uma redação falha, que tem um conceito baseado num tripé fundamentalista de religiosidade, ideológico e político, e apenas se limitando a isso. E ele deixa um exemplo aqui muito bacana, o professor e juiz Dr. Carlos Eduardo. Ele fala, inclusive, da definição de terrorismo na Organização Nacional das Nações Unidas, da ONU, que é qualquer outro ato destinado a causar a morte ou lesão corporal graves a um civil ou a qualquer outra pessoa que não participe diretamente das hostilidades em uma situação de conflito armado. Então, a polícia subiu o morro, houve um conflito armado lá com um vagabundo no morro que atirou contra a polícia que está trabalhando. Esse delinquente veio a óbito e aí depois o resultado disso, quem paga é a sociedade, porque eles colocam fogo em ônibus, param a cidade quase por inteiro. Então, um verdadeiro erro. Então, olha só, quando o propósito de tal ato, por sua natureza ou contexto, seja intimidar uma população ou obrigar um governo ou organização internacional a agir ou abster-se de agir. Pessoal, isso é muito claro e evidente que tem acontecido no Brasil de uma forma geral. A gente vai trazer para a nossa realidade capixaba. Então, falar que isso não é um ato de terrorismo, é um ato de terrorismo sim. E aí o professor fala uma coisa bacana aqui, que ele diz o seguinte: olha, o Brasil, porém, ainda se acorrenta ao receio de que o conceito mais abrangente criminalize movimentos sociais. A Lei 13.260 de 2016 exclui expressamente atos de protesto de sua incidência, mesmo que, pasmem disso, sejam violentos. O problema é que, para evitar o risco de criminalizar grevistas, nós blindamos verdadeiras organizações terroristas domésticas. Pessoal, isso é um tema para mais tempo, mas eu vou me ater aqui por causa do vídeo, não ficar muito prolongado. Mas é uma realidade que vivemos no país hoje. Temos que pensar seriamente quem serão os nossos representantes agora nas próximas eleições, porque estará nas mãos deles a mudança radical, e eu digo fática, com elementos suficientes para a configuração de atos terroristas, como nós temos visualizado hoje no nosso dia a dia, no nosso país tão lindo e abençoado por Deus. Um grande abraço, até o próximo comentário, e se quiser deixar uma mensagem aí de perguntas ou de questionamentos ou de apoio até essa mensagem, é importante. Precisamos mudar a cara dos nossos representantes, seja no Congresso Nacional, seja nos nossos estados. Isso é fundamental. Um grande abraço. Valeu.